Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí no canal. Se você ainda não é inscrito, corra e já se inscreva aqui. Agora você já é inscrito, divulga esses vídeos aí para familiares, seguidores de vocês. Pessoal, hoje eu trouxe a pastora Michele. Ela vai falar um pouco sobre nossa vida espiritual em relação a essa pandemia, essa crise que a gente está passando no Brasil. Então ela fala que a gente revela quem a gente é nesses momentos de crise e quem você é. Então assim, não deixa de assistir aí, ela já vai falar aí na sequência. Um abraço aí para vocês, espero ver vocês até o final aí. Michele, é contigo aí. Olá pessoal, então hoje vamos falar algo bem interessante. Marcelo pediu para eu estar gravando um vídeo que estivesse falando um pouco sobre esse tempo que estamos vivendo, sobre as estratégias em crise. Será que você já passou por alguma? E aí, pensando sobre isso, eu quero começar esse vídeo conversando com você que toda crise revela quem somos lá dentro. Às vezes a gente consegue, vamos falar uma palavra forte, mas manipular o nosso exterior quando as coisas vão bem. Mas no momento de crise, tudo aquilo que realmente está lá dentro, a tendência é a gente demonstrar. E pensando sobre isso, eu quero falar um pouquinho com você algumas estratégias que Deus me ensina espiritualmente para passar por situações. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a respeito disso. Então, a palavra que eu quero ler está aqui em Mateus, capítulo 4. E está falando sobre a tentação de Jesus. Diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Começando por aqui, eu não sei quantos conhecem essa passagem, mas Mateus capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. E especificamente é tão interessante porque versículos acima, Jesus tinha passado pelo batismo, onde a identidade dele de filho havia sido reafirmada pelo Pai, por Deus. Quando Jesus foi batizado, estavam ali João Batista, algumas testemunhas, e quando Jesus recebe o batismo por João, vem a presença do Espírito Santo e a voz do Pai. São as três pessoas da Trindade juntos, Jesus, o Espírito Santo e o Pai. E a voz do Pai diz: eis aqui o meu filho em quem eu tenho prazer. Deus estava declarando, aliás, eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Deus declara coisas maravilhosas sobre a identidade de Jesus, que ele era amado e que ele era aprovado por Deus. E logo depois, a Bíblia diz que, o que nós lemos aqui, o Espírito Santo mesmo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu disse no início desse vídeo que toda crise vai revelar quem somos. Então, eu entendo que quando Deus tem algo grande a fazer, Ele usa das crises da nossa vida para que isso seja um processo de revelar a verdade de quem somos. Jesus, até esse momento, estava no anonimato. Não havia começado o seu ministério. Então, foi necessário que ele fosse tentado pelo diabo, passado por um processo. Interessante aqui que 40 dias ele ficou sem beber e comer. Então você fica imaginando, cientificamente é impossível. Aliás, a Bíblia diz que ele ficou sem comer, em jejum. Mas não afirma que ele ficou sem beber, mas diz que ele teve fome, Porque dizem cientificamente que é impossível uma pessoa ficar sem beber água por 40 dias. Mas enfim, o que eu quero que você pense é que ele estava com fome, muita fome. E o diabo vem
tentando ele bem nessa questão do corpo, na fome física. E ele diz, ele tenta Jesus na identidade, dizendo: se você é filho, manifesta um poder e transforma essas pedras em pães. Então, a resposta de Jesus vem aqui, uma estratégia para nós na crise. Quando nós estamos no meio das nossas crises, nos processos que estamos vivendo, porque eu creio que não Deus fez esse vírus, mas Ele permitiu que isso acontecesse, para que a gente pudesse pensar um pouco mais no nosso relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos entender quem somos verdadeiramente. E aí, Jesus responde: não só de pão viverá, está escrito isso na palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui vai a minha primeira estratégia para passar por esses momentos de crise. Estar firmada na palavra. Sabia, uma semana atrás, orando ao Senhor, Ele me deu uma visão, o Espírito Santo me deu uma visão. Enquanto eu andava, eu fechava os olhos, eu via como se fosse uma estrada onde a palavra de Deus ia sendo escrita e eu ia pisando sobre ela. Isso é fé, isso é viver pautado na palavra, é viver como se já fosse, enxergar aquilo que não vemos. Então eu quero que você pense sobre isso, que se a sua vida ainda não está pautada na palavra, com certeza existem vários questionamentos acontecendo agora. Quando nós não reconhecemos que vivemos pela palavra, que a palavra de Deus nos mostra o caminho, nós nos enchemos de dúvida, nós temos pouca revelação de quem Deus é. Então, uma das estratégias para vencer qualquer crise é viver uma vida na palavra de Deus. Ou seja, não é só uma questão de leitura, mas meditar nela, viver sobre ela, conhecer a palavra, né? Se permitir ter um relacionamento com Deus através da palavra. E aí isso nos leva para o segundo passo. É interessante que Jesus então respondeu para o diabo e no verso 5 ele diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você reparou o que aconteceu aqui? Jesus rebate o diabo na palavra e o diabo vem tentá-lo realmente usando a palavra. Mas algo que Deus me revelou é que existe uma grande diferença nas duas posições. Quando o diabo vem tentar Jesus, ele diz assim: pede uma prova para Deus de que você é importante, de que você é amado. É isso que o diabo está dizendo. Se você é filho de Deus, porque ele leva Jesus lá para o pico do monte e diz: se joga daqui, recebe essa prova, porque está escrito que ele vai mandar os anjos para te pegar. E Jesus responde algo maravilhoso. Ele diz assim, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aqui eu quero parafrasear que o que Jesus tinha com o Pai era relacionamento. Quando eu sei quem Deus é, quando eu compreendo que Ele não precisa me provar que Ele está cuidando de mim, porque eu tenho um relacionamento com a palavra dEle, eu tenho um relacionamento com o Deus da palavra. Vocês estão entendendo? Então essa é a segunda estratégia, é ter um relacionamento diário com Ele. E aí eu não preciso ficar pedindo provas para Deus de que Ele me ama. Eu sei pela fé que Ele me ama. Eu creio pela fé naquilo que a palavra afirma, no amor dEle que foi demonstrado na cruz do Calvário através da morte e ressurreição de Cristo. Ele entregou o melhor que Ele tinha para que eu e Ele pudéssemos estar juntos novamente. Isso é amor. E é nessa fé, nessa verdade que eu me pauto. Então eu não tenho que pedir provas a Deus. Então essa é a segunda dica que eu dou em meio às crises. Tenha um relacionamento com o Deus da palavra.
não só conhece a palavra de Deus, mas tenha contato com Ele através do Espírito Santo que recebemos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso vai fazer total diferença. Aprenda a ouvi-lo. Tenha um relacionamento tão verdadeiro com Deus a ponto de não só você falar as suas orações a Ele, mas aprender que Ele é um Deus que responde. E a terceira tentação que o diabo vem falar com Jesus ele diz, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e aí mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso eu lhe darei se você prostrado me adorar. Uau! Então novamente o diabo leva Jesus agora no monte, né? Ele tinha levado Jesus no pico do templo e agora leva ele lá no monte e simplesmente ele diz, se você me adorar, eu entrego os reinos nas tuas mãos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que o diabo tinha poder para entregar os reinos para Jesus? Nesse momento sim, porque Jesus ainda não tinha vencido o diabo na cruz do Calvário, né, com a morte. Quando ele foi sepultado e ele foi ao inferno, ele retira das mãos do diabo a autoridade que Adão perdeu. Então sim, o mundo nesse momento estava nas mãos e sob a autoridade do diabo. E o diabo chega para Jesus e diz, você quer essa autoridade? Então me adora. E aqui é algo tão importante que eu quero que você compreenda, que nós nos tornamos pertencentes àquele que nós adoramos. Eu quero que você pense, num tempo de crise, nós temos que tomar cuidado aquilo que adoramos. Aonde é que a gente coloca o nosso coração? Quem é que governa as nossas vidas? Talvez você esteja ouvindo esse vídeo e pensando, vendo esse vídeo e pensando, não, mas o diabo não governa a minha vida. Mas o que governa? É o Senhor quem governa. É Ele quem está no centro de todas as coisas. É Ele quem está no trono ou é você mesmo? É o Senhor Jesus que está no trono ou é o dinheiro? Basta nós pensarmos qual é o desespero do momento, porque o que Jesus nos demonstra aqui, Ele fala, vai embora Satanás, porque também está escrito, adore o Senhor teu Deus e somente a Ele você vai adorar. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nos relacionamos e adoramos. Adorar quer dizer aquele que é digno de honra da minha vida, de gratidão, dos elogios e principalmente do senhorio da minha vida. Então essa é a terceira estratégia no meio das crises. Quem é o Senhor? Se existe outro Senhor a não ser o nosso Deus, que está sentado no trono dos nossos corações, nesse momento, o desespero bate à porta. Mas quando o nosso Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, porque a palavra diz que Ele é o príncipe da paz. Ele reina, ela reina sobre nós. E verdadeiramente sabemos que estaremos seguros. Então eu quero que você pense sobre essas três situações. Estratégias para passar em meio à crise. Palavra, o relacionamento verdadeiro de não só ouvi-lo, mas não só de falar com Ele, mas também ouvi-lo. E o terceiro ponto, que é adorá-lo porque Ele é o Senhor. Colocar Deus no trono. Saímos ou nós mesmos, ou o dinheiro, ou as circunstâncias, ou o meu trabalho. Seja lá quem está no trono e deixar Deus no trono. Porque quando nós deixamos, entendemos que Ele tem toda a autoridade. Ele cuida. A parte que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Ele não vai fazer por nós. Mas Ele vai nos dar sabedoria para executar. E a parte que não conseguimos, pode ter certeza que Ele fará. Porque
o que é sobrenatural para nós, para Ele é natural. Eu espero que essa palavra possa chegar ao teu coração e que, assim como eu comecei esses tempos de crise, possam revelar quem você é. Pensando aqui sobre o preparo de Jesus, Ele precisou ser tentado, passar aqui, ser espremido nas questões no corpo, talvez na alma, no espírito, simplesmente para que Ele pudesse ser aprovado e pronto, para que Deus pudesse revelar a glória dele através de Jesus. Saiba que talvez nesse tempo onde você está aí, reservado, Deus pode estar preparando e reafirmando a unção sobre a tua vida. São processos. Talvez eles só estejam começando, mas que a forma como nós nos portarmos agora fará toda a diferença naquilo que Deus quiser revelar nas nossas vidas. O azeite, que é o símbolo da unção na Bíblia, para ser puro, ele necessita que a azeitona seja extremamente espremida para que o óleo venha. Pense nisso e aceite os processos, que você possa crescer nesse tempo e que quando esse tempo se findar, você possa revelar a glória de Cristo e tudo aquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.